a todos, sejam bem-vindos ao primeiro ato, episódio ou parte, aquilo que quiseram chamar, da sétima parte, o vosso podcast sobre a sétima arte, sobre o cinema. Este episódio vai ser mais tal como o nome indica, um piloto, uma introdução, a explicar fundamentalmente como é que vai funcionar o podcast, de onde é que surgiu a ideia, todos os elementos do mesmo, seja a intro, a outro que vão ouvir no final e a capa do podcast e muitas outras coisas que vão surgir daqui para a frente. Estou aqui em casa de uns amigos meus a gravar aqui numa marquise, um bocado freestyle, mas antes feito do que não estar feito. Eu não queria continuar a adiar o projeto, já tenho a ideia há algumas semanas e neste espaço de tempo foi tudo utilizado para planear, organizar, estruturar como é que seria aqui este podcast. E felizmente, com o apoio de diversos amigos conhecidos, fui capaz de chegar àquilo que estão a ver neste momento, seja o nome do episódio ser um ato. Eu acho que ficou muito interessante a ideia do que simplesmente episódio. Acho que, de forma geral, os podcasts, e nem é uma questão de também ser diferente, é mais para também adaptar ao tema em específico que estamos a falar, que vai ser cinema. Claro que vão-se falar de mais temas, não é? Não vai ser apenas cinema, mas eu vou fazer o esforço de me manter relacionado a cinema. Tipo, caso derivar, eu até tenho aqui um guião, porque já sei como o raciocínio muitas das vezes vai parar a outro sítio, portanto eu quero manter-me aqui numa linha de raciocínio para que seja perceptível, não seja confuso. E desde já, algo que eu queria dizer desde o início é: provavelmente vão ser cometidos muitos erros no que toca a gramática, seja mesmo opiniões que eu tenha sobre filmes, artigos, seja o que for daqui para a frente. Pode ser alterado no futuro, não é uma opinião, como é que eu digo, para sempre, ou para o resto da minha vida. Pode ser alterado, tipo, no que toca, isto também já estou aqui a entrar um bocado na questão dos filmes, mas e mesmo na arte no geral, acho que a arte em si, às vezes é preciso tempo e não é logo à primeira que se percebe a intenção do artista ou a mensagem, seja o que for. Mas cada vez mais tenho sentido isso, por exemplo, no caso com cinema, com filmes. Acho que cada vez mais que vejo um filme, antigamente, quem me conhece sabe que eu era a última pessoa que dizia, tipo, vamos rever, ou vou rever este filme, porque para mim era no caso, já não é atualmente, mas eu vi isso como talvez uma perda de tempo, porque é tipo, se eu posso ver outro filme, vou só ver, se eu tenho tempo para ver um filme, aliás, vou só ver algo novo, e não ver novamente algo que eu já vi. Mas é extremamente necessário, e acho que cada vez mais tenho sido essa pessoa, seja com curtas, longas, tipo, filmes no geral. E acho que é muito importante, de forma a compreender, porque existem diversos filmes que são demasiadas camadas, layers, que não é a primeira watch, a primeira vez que vai ficar tudo certo. Mas queria deixar isso já aqui esclarecido, de forma, tipo, no futuro muita coisa pode ser alterada, tipo, a minha opinião relativamente a X de assunto. Portanto, eu gostava de deixar isso para que todos tenham a noção, não levar a minha opinião, tipo, não é, além de tudo, não é certa, não quero que nenhuma opinião seja correta, simplesmente é a minha. E também gostava muito de ouvir a vossa opinião relativamente àquilo que eu digo, se concordam, se não concordam, se odiaram aquilo que eu disse, se não faz sentido nenhum, não tem cabimento, tipo, digam-me, quero saber. E agora passando aqui, de onde é que surgiu a ideia do podcast, de onde é que surgiu o nome, de onde é que surgiu a capa e tudo isso. Vou começar pela ideia do podcast. Para quem não me conhece, as pessoas chamam-me de Avelino, basicamente, e já tive no passado um podcast juntamente com o meu grupo de amigos, que se chamava Pela Cultura. Nós tínhamos um podcast que era mais abrangente, falávamos de tudo um pouco, enquanto a sétima parte vai ser só sobre cinema, não só sobre cinema, mas maioritariamente, como eu disse. E infelizmente esse podcast que eu tinha com o meu grupo de amigos teve que acabar. Lá está, éramos diversas pessoas, conciliar tudo, era uma logística e infelizmente tivemos que dar fim ao projeto. Eu não sabe, também pode estar só pendente, nunca sabe o dia da manhã. Mas sempre fiquei com essa vontade, porque é sempre bom, e algo que eu também queria dizer era as pessoas terem o seu espaço, tipo, falarem daquilo que vos interessa. Tipo, vai haver
Nem que seja uma pessoa a querer ouvir aquilo que têm a dizer sobre um assunto já é suficiente, percebem? Eu acho que isso é muito bom. Tipo, se vocês têm um interesse e gostavam, tipo, eu gostava de encontrar pessoas que tenham mais interesse sobre isto, tipo, façam um podcast, tipo, existem fóruns, existem diversas coisas onde podem, tipo, conhecer cada vez mais sobre esse assunto e isso é algo incrível sobre a vida no geral. Mas daí ter já esta ideia do podcast e ter ficado com este bichinho, de certa forma, até que há algumas semanas uma colega de trabalho incentivou-me um, a fazer um podcast, porque eu, lá está, eu também sinto que falo imenso sobre cinema e não só. Mas a certo ponto é que há ainda que tipo, chato, é tipo, pá, já estás a falar demasiado, tipo, e eu dessa forma também pensei, tipo, ok, tendo aqui este espaço, houve quem quiser, nem é obrigado a ficar até ao fim, claro, tipo, mas é sempre bom ter um espaço para falar sobre, mais a fundo sobre este interesse e falar assim, tipo, de forma livre sobre aquilo que me vai surgindo. E com esse incentivo senti-me mais confortável e seguro ter esse espaço que não é algo fácil e daí, lá está, não vai ser perfeito desde o início e eu tenho a noção disso, mas é importante reconhecer que as coisas vão melhorando ao longo do tempo. Sinto que sou uma pessoa um bocado perfeccionista no que toca a esse tipo de projetos e ideias. Eu espero sempre chegar àquela altura, tipo, tem que estar tudo perfeito, tem que ter todo o equipamento necessário para fazer, mas não, é tipo, o importante é fazer as coisas e com o tempo as coisas melhoram, se for essa a intenção. Também cabe a cada um como é que vai gerir a sua ideia e projeto. Mas lá está, por exemplo, aqui a qualidade não é a melhor, mas eu não queria deixar de o fazer, percebem? Queria não continuar a adiar o projeto, simplesmente fazer, ver qual é que é a recepção das pessoas. Tipo, há muito a melhorar, eu sei, espero que me digam também o que é que pode melhorar, mas eu gostava disso esclarecido, fora o facto de estar doente e provavelmente a minha vai estar constipada, é tosse, mas desculpem por tudo, mas lá está, eu não queria deixar de fazer e acho que é importante também dar essa explicação, terem o conhecimento disso, porque lá está, tipo, não vai ser algo 5 estrelas como muitos filmes, nem são muitos, mas há muito a melhorar, lá está, é essa a ideia. E passando agora, falamos de como é que surgiu a ideia do podcast e agora surgindo a ideia de como é que surgiu o nome, a sétima parte, que é bastante curioso, porque eu nem pensei diretamente na sétima parte em si, mesmo no trocadilho que faz para a sétima arte em si. Eu inicialmente, hum, eu não sou muito bom com nomes, eu sinto. Portanto, eu estava no início, estava só. Isto de madrugada surgiu a ideia, tipo, ok, vou pegar nisto, a ideia do podcast ficou comigo e eu, tipo, agora vamos pensar nisto, neste projeto. E eu estava ali sozinho, olhava pela janela e pensei, ok, eu gostava muito tipo, de ter uma referência pelo menos ao Ingmar Bergman, que é possivelmente o meu diretor favorito de cinema. E lembrei-me do filme, que é o The Seventh Seal, e eu gostava de alguma forma de que tivesse ligado a isso. Só que depois eu pensei, pá, Seventh Seal não faz todo sentido com o podcast e ao mesmo tempo é em inglês. O podcast é em português e eu queria que fosse em português, para o título ficar nessa origem. E depois foi aí que eu pensei, tipo, a sétima parte, nem sei se foi instantâneo, mas eu tenho a ideia que chegou muito rápido, era querer um nome em português e depois querer algo relacionado tanto com o cinema. E a sétima parte foi os dois, é, tanto em português como faz esta correlação com o cinema, e eu acho que até ficou bastante conceito. Hum, e depois até disseram, eu não tinha pensado nisto, mas disseram que a sétima parte, que é a P de podcast, e depois o arte da sétima arte. E eu fiquei tipo, "Yeah, até faz esta junção, que eu nem pensei neste significado, mas que até faz sentido. Daí a sétima parte é o nome do projeto. E sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast de cinema da sétima parte. E foi assim que surgiu o nome. Eu achei bastante engraçado. Eu acho que, tipo, de certa forma, faz sentido, pelo menos na minha cabeça. E também, mais uma vez, digam o que é que acham. Mas eu gostei imenso. E agora passando também para a capa, eu até tenho que abrir aqui a capa no telemóvel para poder. Eu não quero explicar a capa. A capa eu só quero explicar assim de uma forma geral como é que foi feito, com quem é que foi feito. Mas basicamente, como podem ver, é o logotipo do podcast. E depois demasiadas não, várias colagens de diversas referências de filmes. A minha intenção é que o ouvinte seja capaz, no caso vocês, claro, sejam capazes de me dizer, ou pelo menos dizer-me quais é que são as referências, porque eu
Eu só vou dizer este único fator que é, estão aqui referências de vários filmes que eu dei 5 estrelas, tipo, dos meus filmes favoritos, e é bem fixe que eu consegui encaixar. Consegui não, conseguimos, que isto foi feito com o meu amigo Tiago, que ajudou-me de diversas formas a chegarmos a esta conclusão final, o estilo, tipo, a estética que ficou. Foi uma tarde mesmo incrível poder fazer. E shout out designers gráficos, porque é mesmo uma missão, tipo, as pessoas não têm noção, tipo, conseguir, e lá está, e eu sou demasiado, ainda não sei se está, tipo, o ideal, mas eu não quis perder muito tempo, senão sei que ficaria à volta da capa, tipo, até este momento. Portanto, vou ficarmos com esta ideia, e depois, de acordo com o feedback, o que é que acharem também, pode-se fazer alterações, obviamente, mas queria referir, pronto, aqui o logotipo é ao contrário, mesmo de forma, não é a obrigar, mas levar a pessoa a refletir sobre o que está a ver. Uma pessoa vai analisar esta imagem pela primeira vez, a questão de virar o telemóvel para perceber o que é que está. Depois, tipo, nunca mais vai precisar de o fazer, é mesmo só para ter aquela atenção pela primeira vez, compreender o que é que está a ver e depois, tipo, ok, daqui para a frente, pronto, já está, já sei o que é que isto significa e está a andar. Não queria que fosse nada para ir além, mas para mim o fator principal é o facto de ser preto e branco. Obviamente, eu sou uma pessoa que sou muito fascinada com esta estética, mas eu optei por não ter cor na capa do podcast porque eu quero que exista essa separação sobre o que é que estão a ouvir. É algo que está, pronto, está na internet, é algo exterior e tipo, a cor está à vossa volta. É olharem à vossa volta, a vida real, a cor está toda aí. É preciso apreciarem isso e não. Também é preciso apreciar o resto das cores, claro, mas é. A minha intenção é que ouçam isto enquanto fazem algo. Quer dizer, podem só estar a ouvir o podcast, claro, mas também gostava muito que tivessem a fazer alguma coisa de enquanto ouvem, tal como eu faço. E isso é com a intenção de, ok, não precisam de estar a olhar muito a apreciar as coisas desta capa, mas sim à vossa volta. E pronto, acho que fica a ideia, tipo, não sei, tipo, acho que muita gente vai achar que é meio dark, tipo aqui a questão de ser a preto e branco, e eu percebo também. E ao mesmo tempo é um bocado dar as flores às origens desta sétima arte. Foi às origens do cinema, que é preto e branco. Também tem esse fator. É engraçado que um amigo meu, muito chegado, disse-me que o Mário disse-me que quando olhou para esta capa pela primeira vez parecia uma ecografia. E até que eu disse, tipo, realmente isto é uma boa análise relativamente a esta capa, porque sim, isto pode ser visto como uma ecografia, não como uma ecografia do cinema, mas tipo, uma parte externa do cinema, percebem? Acho que adorei o resultado final, adorei, tipo, adorei e vou adorar as diferentes análises e a forma de ver que as pessoas têm com esta capa. Eu acho também essa a intenção, que nem toda a gente tenha a mesma ligação com o que está a ver e com o que está a ouvir. Acho que essa é uma das belezas do cinema. É, tipo, haverem opiniões tão distintas no que toca a filmes, diretores, atores e tudo o resto, não só relativamente a cinema, mas claro que eu vou, mais uma vez, focar-me muito em cinema, porque é essa a intenção deste podcast, obviamente. E relativamente à capa, é isso. É mesmo. Fiquei bastante feliz, rapaz. Gostava mesmo de saber a vossa opinião. O resultado de tudo ficou mesmo como eu pretendi. E é mesmo bom terem pessoas à vossa volta que vos ajudem com as vossas ideias. Tipo, é importante também não procurarem fazer tudo sozinho. Eu também sempre tive este problema. Tipo, quererem fazer tudo sozinho. Também é possível e não condeno nem critico que eu faça, mas é muito mais prazeroso tipo, terem principalmente amigos à vossa volta a trabalhar nas vossas ideias com vocês. Há sempre alguma forma, seja com design gráfico, seja na produção de música, tipo, seja em diversas áreas. Vão poder, tipo, procurem colaborar com os vossos amigos de forma a haver cada vez mais ideias, tipo, a ser cada vez mais trabalhado estas, estas artes como um todo, não só o cinema e todas as outras. Acho que é mesmo muito importante. E algo que eu fiquei mesmo bastante feliz, isto é um bocado mais pessoal, é o facto de não sentir aquele receio relativamente a falar deste projeto, a partilhar este projeto. É tipo,
tipo, lá está, porque eu fico sempre com aquela medo de recepção, tipo, ok, isto não está tão bom como eu quero que esteja, portanto não sei se deva já tornar isto em algo real ou partilhar, mas tipo, lá está, tipo, as coisas demoram o seu tempo, todo o seu tempo, as coisas melhoram-se tanto com o feedback das pessoas que eu pretendo receber, seja no Instagram, seja no Spotify, nos comentários, nas outras plataformas, e mesmo o Discord, que eu sinto que seria, pelo menos é o que eu gostaria que fosse mais utilizado numa de conversar sobre tudo, e já estive a estruturar tudo relativamente a redes sociais, para depois publicar todo o conteúdo que for necessário, mas principalmente o Discord, que também já devemos chegar lá, mas também que será um pilar muito importante aqui para o podcast, a meu ver, mas mais à frente eu irei explicar o porquê. Agora passando para a intro, que entra aqui, lá está, mais uma vez, um grande amigo meu, um produtor de música excelente, que é o Bauca, e fiquei muito feliz porque chegámos. Nós tivemos cerca de nem uma semana para fazer aqui tanta intro e outro, e é muito engraçado. Esta intro e outro demoraram cerca de 3 dias a serem feitas. Nós passámos 2 madrugadas, mais ele, que ele é que teve. Eu só estava a dar as ideias, não sei muito bem mexer no programa, daí lá está. É importante ter estas pessoas porque é, não é só para ter a possibilidade de fazer isto, mas é porque é importante apreciarmos o talento e as habilidades destas pessoas e respeitar também todo o seu esforço, porque não é simplesmente ter o programa e está tudo feito. Não, é preciso saber usá-lo, é preciso saber tipo, como tornar as coisas reais e foi exatamente isso que aconteceu. Foi eu ter uma ideia, tanto com a capa como com as músicas que forem utilizadas daqui para a frente, é ter as ideias e serem capazes de se tornarem reais. Isso foi mesmo a melhor parte. Nós imaginámos algo que tornou-se em algo completamente muito melhor do que isso. Hum, as referências para a intro, eu lembro que é a Hollywood do Lil Tecca, do último álbum que ele lançou agora este mês. E é bem engraçado que o próprio som chama-se Hollywood, tem a ver com cinema, foi uma das referências para a intro, que acabou por, se forem ouvir os dois, a parte inicial vão perceber que existe a semelhança, mas lá está, aqui como puderam ver e ouvir, ver não, ouvir no início, tem muito aqui os elementos do que é fazer um filme. E lá está, cada parte, cada episódio, cada ato deste podcast vai ser um complemento ao filme num todo, a sétima parte do cinema, percebem? A sétima parte do cinema em si não é nada em específico, agora já é um podcast que é um complemento a um filme, seja como crítica, análise, opinião, informações sobre o filme, detalhes interessantes, seja o que for. E isto vai dizer, pronto, nós procurámos e principalmente ele, tipo, principalmente o Babuca, deu-me inúmeras ideias. Inicialmente tínhamos uma claquete, passou depois para o countdown, seja a câmera a ligar, o rolo de filme a dar de fundo, a melodia, está tudo mesmo. E a melhor parte foi poder acompanhar e fazer este processo desde o início. Neste caso, mais ele é que fez, como estou a dizer, todo este processo de buscar os elementos um por um. Tipo, podia muito bem ter ido à internet e buscar só estes elementos como um todo, mas procurámos ter aquele trabalho. E isto não é numa tipo, apreciam o que fizemos, não, é só. Foi mesmo muito bom tipo, acompanhar este procedimento, o resultado final em que ficou e o quão importante é este procedimento, porque não importa só o resultado final, mas tudo o que veio antes disso. E é apreciar também, lá está, a jornada e não só o outcome das coisas, o que é também muito importante. E mais uma vez gostava muito de ouvir a vossa opinião no que toca ao mix dos sons, como é que acham, tipo, as pessoas que tenham mais esse cuidado e atenção e que queiram, claro, dizer-me qual é que é o feedback relativamente a isso. E depois há algo que é mesmo, acho que é que eu nem consigo clarificar qual é que foi a melhor parte, porque a intro já foi algo que ficou, como eu disse, um resultado muito melhor do que aquilo que nós imaginámos e pensámos fazer. Mas a outro para mim é a melhor parte, como vocês vão ouvir no final do episódio. Eu vou dizer episódio, mesmo sendo atos, porque é mais fácil compreenderem, apesar de ser essa a conotação que vamos dar um, a cada parte, episódio e ato do podcast. But still, no final vão poder ouvir a outro deste episódio. E é engraçado que já tínhamos algo em mente que também era relacionado, por exemplo, com o Hollywood do Lil Tecca, que era a parte final, que é uma transição mais. Vocês vão ver, mas vão perceber que é algo mais mexido que a introdução. E
E eu lembro-me de estar a dar a ideia ao Boca, olha, vou criar algo tipo assim, com estes elementos, e depois é que nos fez o clique que nós há cerca de 1 ano e meio, possivelmente, atrás. Ele tinha-me mostrado um instrumental, uma produção que ele tinha feito e eu fiquei tipo, isto é possivelmente das melhores coisas que eu já ouvi, porque isto é algo que eu adoro, é sintetizadores, é os graves e vocês vão perceber no final. Mas, e aquilo estava, ele tinha isto guardado no baú, é uma gemazinha, percebem? Estava ali, já nos tínhamos esquecido da existência disto. Eu pensei, mano, lembras-te daquele som? One, two, three, e tipo, boom, tipo, lembrámos tipo, deste som específico e foi o que ficou. E espero que gostem muito quando chegar ao momento. No final do. Tipo, é isso, eu não quero que chegue o final do episódio, talvez alguém já deva estar a desejar isso, mas quando chegar vocês vão poder ouvir. Como é que ficou? Muito bom. Olha, estou mesmo, tipo, eu espero que gostem da mesma forma como eu gostei, mas também lá está. É o que eu estou a dizer, é poder ter acompanhado este processo criativo de tudo, que me também, obviamente, faz ter um gosto e uma paixão diferente por tudo. Um, e acho que aqui explicamos muito aqui cada elemento, assim de forma geral, do podcast, seja o nome, de onde é que surgiu, a imagem, e os sons. No futuro, um, atualmente vai ser só audiocast. No futuro pretendo que seja videocast, mas lá está. Acho que com o tempo preciso primeiro de perceber como é que as coisas vão funcionar, tipo, como é que vai ser a recepção, tipo, como é que as coisas podem aumentar e crescer cada vez mais daqui para a frente. Mas isso é algo que se vê com o tempo, mas eu pretendo que aconteça. E não só, tipo, seja reviews de filmes, tipo, até gostava muito de fazer tipo streams de festivais, várias ideias. Acho que há tanto que possa ser feito, que é mesmo a parte incrível destes projetos. Tipo, façam as vossas ideias. Tipo, como é que eu ia dizer? Tipo, foquem nos vossos projetos porque é mesmo magnífico terem tipo abertura para tantas coisas que podem fazer e complementar essas mesmas ideias. É mesmo incrível. Pelo menos agora, relativamente a isto, há muito que vai acontecer e pretendo que aconteça. Obviamente não vai depender só de mim, porque eu gostava que fosse, não é? No sentido em que se pudesse fazer isto e só uma pessoa ouvisse, tipo, para mim já está a valer. O meu objetivo é que. O meu objetivo, aliás, esqueci-me de dizer isto inicialmente, o meu objetivo com este podcast é mesmo incentivar as pessoas a ir ver um filme. Tipo, se saírem de cada episódio com, tipo, hoje apetece-me ver um filme após isto, tipo, já ganhei. Tipo, para mim já é uma vitória, tipo, porque é uma arte mesmo muito importante, nas nossas vidas. Qualquer arte é, claro. Mas para mim é mesmo um fascínio o cinema. Para quem me conhece, tipo, música sempre foi um dos maiores fascínios, mas dá um ano para cá tem sido cinema, porque cinema é isso. Cinema o que eu tenho. O que eu digo é que cinema é um bocado a mistura de todas as artes numa só. E que não pode funcionar. Até pode funcionar, mas é muito difícil funcionar sem todos estes elementos em conjunto a trabalhar para que um funcione. E é essa parte linda para mim também do cinema, é tudo funciona para um só. Todos são importantes, não é só a cinematografia, é o som, é a cor, é tudo mesmo, tudo mesmo. Tudo é importante para que o resultado final seja algo, uma pessoa que veja e consiga compreender é mesmo magnífico. Tu perceberes o cuidado que o diretor e todos os envolvidos em cada filme tiveram para chegar àquele resultado final, lá está. E é esse também ainda o objetivo deste podcast, juntamente com, tipo, vão ao cinema, tipo, ok, é muito bom tipo, termos a opção de ver filmes em streaming em casa e, não, e outras formas para quem não usa streaming, mas o cinema é algo mesmo muito importante. Tipo, vão ao cinema, tipo, o que não falta, não sei de onde é que são, mas espero que hajam, nem que seja cinemas locais e mesmo os comerciais à vossa volta, tipo, aproveitem. É muito importante, é uma experiência totalmente diferente. E estou aqui a apelar para que isso aconteça, porque infelizmente acho que se tem perdido cada vez mais. Porque lá está, tipo, uma pessoa. Existem vários fatores que levam uma pessoa tipo, a só optar por estar em casa. Tipo, seja o preço dos bilhetes, seja o nível de conforto, seja o cansaço. Uma pessoa, por exemplo, vê um filme, muitas pessoas veem um filme só quando estão de folga, ou quando têm um pouco tempo livre, tu não vais te querer deslocar ao cinema e passar todo aquele. Tipo, eu compreendo, mas ao mesmo tempo procurem, pelo menos uma vez por mês, nem que seja uma vez por mês, procurem ir ao cinema. Eu percebo que nem toda a gente vai ter essa possibilidade, mas eu gostava muito. Acho que era apelar para irem mais ao cinema. Mas nem que seja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, é mesmo muito importante contribuirmos para a indústria. Um,
E uma coisa, isto mais relativamente ao público de Portugal, porque espero que as pessoas do Brasil também sejam capazes de ouvir este podcast, ou espero que chegue lá, apesar de obviamente o sotaque é demasiado forte e diferente, mas eu gostava muito que chegasse, porque é uma comunidade também muito importante e que tem tido muito impacto em mim, que é a brasileira, tanto no meu conhecimento por cinema como pessoa, num todo. Mas acho que é muito importante também, e não só Portugal-Brasil, tipo, qualquer país que tenha língua lusófona eu adorava chegar, tipo, que tivesse essa união entre todos, porque é mesmo muito importante trabalharmos todos em conjunto para o mesmo, que é tipo esta nossa paixão pela arte. Mas agora perdi-me um bocado, desculpem. Mas sim, chegamos à parte em que vamos tentar ir mais ao cinema. Eu compreendo que nem sempre existe essa possibilidade, lá está. Hum, mas sempre que tiverem a oportunidade, façam-no, porque é mesmo muito importante. E é assim que também contribuímos para a bilheteira de um filme, não é? Hum, Muito importante mesmo. Agora não quero mesmo ficar muito preso a isto, desculpem também, sinto que já estava a entrar num rabbit hole relativamente a isto. Mas é exatamente isso, como é que surgiu o podcast. E depois, aqui, relativamente a como é que irá funcionar, eu pretendo, eu gostava muito, aliás, que. Peço desculpa, que houve aqui um problema com a gravação. Ok, tá, desculpem. Portanto, eu gostava muito que eu não, numa fase inicial, não vou ter como é que eu usei dizer, o compromisso de, por exemplo, vai ter que ser um episódio todas as semanas, vai ter que ser um episódio todos os meses. Eu inicialmente não vou fazer isso e explico-vos já o porquê. Porque a partir do momento que existe esse compromisso, eu tenho a tendência a tipo. Ok, isto tipo, já está quase com trabalho e deixo de perder quase que a paixão e o gosto por fazer as coisas. Portanto, eu vou. E depois lá está, também de acordo com o feedback das pessoas, mas eu gostava que fosse algo mais natural. Tipo, quando existir esta possibilidade, tal como as pessoas vão ter a possibilidade de ir ver o filme, eu vou fazer o podcast. Não vai haver um regulamento a nível de duração do episódio, 30 minutos, uma hora. Tipo, eu gostava que fosse só o livro e assim que acabar, por exemplo, as coisas que tenha para dizer. Há sempre tudo para dizer, não é? Mas também não vou ficar aqui 10 horas a falar sobre filmes, mesmo que fosse possível. Também tenho pena dos ouvintes. Mas sim, aqui a questão de duração de episódio vai ser um bocado aleatório. Claro que eu vou procurar fazer com que sejam grandes, porque a partir do momento que não existe uma consistência, ao menos quando haja, sejam grandes o suficiente para uma pessoa poder aproveitar essa ausência de episódios. Mas de qualquer das formas, mesmo não havendo episódios, é aquilo que eu mencionei há bocado, vai haver diversas plataformas onde vamos poder comunicar sobre filmes, sobre seja o que for, mas maioritariamente cinema, o Discord. Eu já criei mesmo salas no futuro para existir a possibilidade de ver filmes através do Discord, que é algo que acontece em várias comunidades e que eu gosto imenso e tenho feito. E acho que é uma forma de conectar também com outras pessoas. E seja a falar sobre filmes e cenas off-topic para quem quiser no servidor de Discord. Acho que é muito importante mesmo. E depois acredito que uma forma para finalizar é, não a única coisa, mas para finalizar eu gostava muito de saber o que é que pode ser melhorado. Como eu disse, a nível de microfone, este foi um bocado o primeiro episódio, não estou no sítio de conforto, mas não queria deixar de o fazer, porque vai sair hoje, eu estou a gravar no dia, porque tivemos a preparar isto tudo, tipo, quando digo que tivemos a preparar, seja as fotos, as imagens, os sons, tipo, tudo, para que pudesse acontecer e pretendia ter feito isto logo na minha primeira folga de trabalho e está aqui feito para sair no segundo dia, ainda bem. Mas é isso, eu gostava muito de receber o feedback, seja no conceito do podcast, seja na foto, seja na música, tipo, o que é que pode ser melhorado e eu quero que me digam. Eu gostava, no caso, não tenho essa obrigação, claro, mas eu gostava que me dissessem o que é que pode ser melhorado, o que é que gostavam que tivesse, seja rubricas, eu também esqueci de mencionar isso, mas vamos ter aqui recomendações de cada episódio, recomendações do mês, recomendações, isso aí, seja de longas, seja de curtas metragens. Isso vai ser algo, vai ser, isto, antes de finalizar, acho que é importante falarmos disso, não é? Que é o facto de, vamos falar um pouco de tudo, seja de filmes, documentários, mesmo
videoclipes, porque isso também é filmmaking, portanto é muito importante e contribui para aquilo que nós conhecemos como cinema. E vai haver um pouco de tudo mesmo. Eu quero falar não só de filmes, aqueles filmes que toda a gente, nós todos conhecemos e aquelas longas, não. Há curtas mesmo muito importantes. E foi assim que o cinema começou. Há documentários muito importantes e eu vou procurar falar um pouco de tudo daqui para a frente. Para. Lá está, eu quero fazer episódios, mais uma vez, episódios artes, partes específicos sobre diretores, sobre um termo, um elemento específico de cinematográfico e muitas outras coisas. Há tanto para explorar sobre o cinema. Essa é que é a maravilha da sétima arte e de qualquer outra arte. É um mundo mesmo. E é isso que eu vou procurar fazer daqui para a frente com este projeto. É falar sobre cinema, procurar. Lá está, o objetivo principal é fazer com que as pessoas vejam mais filmes. De tipo de longe. Tipo, eu nem mencionei o Letterboxd, mas. Porque já faço isso diariamente e vai acontecer daqui para a frente. Mas. Tipo, o objetivo é ver filmes mesmo. E se alguém me disser, tipo, eu fui ver um filme após este episódio, tipo, já made my day. Tipo, that's the whole point, percebem? E fico muito feliz. Além de tudo, também é muito bom ter aqui um espaço onde possa falar deste meu interesse e de algo que eu vou querer fazer para a minha vida. Tudo tempo a tempo, passo a passo, não quero apressar tudo, mas vai acontecer eventualmente. E tem acontecido, na verdade. E depois agradecimentos a todos. Seja às pessoas que estão à minha volta, toda a gente com quem eu comuniquei sobre esta ideia, que me deu ideias, as pessoas que estão a ouvir, toda a gente que vai ouvir daqui para a frente, espero que aconteça, não sei, provavelmente vou só estar eu aqui a falar para ninguém, mas lá está. Desde que seja a minha intenção é mesmo tipo, só ter este espaço, incentivar as pessoas a falar sobre cinema, a ver cinema, tipo, não é com o intuito de é simplesmente ter este projeto, este hobby, este passatempo, algo pessoal, este interesse que eu quero desenvolver, porque também vai me ajudar tanto a discutir sobre estes filmes que eu vejo, que tenho vindo a ver tipo, cada vez mais inúmeros, e sobre como tem sido esta jornada de um. Eu não vou dizer cinéfilo, mas uma pessoa que gosta imenso de cinema, porque como é que podemos definir um cinéfilo? Acho que também é uma conversa que poderíamos ter no futuro. Mas acho que para aqui para o nosso piloto, para a nossa introdução deste projeto, desta ideia do podcast, da sétima parte, penso que tenha sido isto. Eu não sei se ficou alguma coisa em falta. Peço desculpa, provavelmente vai sempre ficar alguma coisa em falta. Eu nunca vou ser capaz de falar tudo aquilo que eu desejava, porque são mesmo milhares, imensas coisas. Um, e olha, agradeço a todos, a cada pessoa que ouviu isto, até este momento, até esta parte, até ao fim. É mesmo muito bom e fico muito feliz por as pessoas à minha volta terem me incentivado e apoiado esta ideia. Eu só espero ser capaz de tornar todas as ideias que eu tenho em realidade e esse também é esse o meu objetivo com este podcast. É só uma prova viva, tipo, não é preciso ter tudo, é só preciso ter a ideia e executar essa ideia, seja da maneira que for possível, tipo, o importante é torná-la em algo real, tipo, palpável. Vocês precisam de estruturar tudo e é muito importante e eu espero que, e de certeza, se vocês têm as vossas ideias, projetos e isso é a melhor parte da vida, é apostarem nisso. Façam aquilo que vocês quiserem, que tenham interesse sobre, por mais que pensem que será que alguém vai gostar disto, ou será que alguém vai, neste caso, ouvir isto, whatever. Vai sempre haver alguém, nem que sejam vocês próprios, mas tipo, vai haver uma única pessoa pelo mundo todo. Vai perceber a vossa ideia, a vossa intenção e isso também. E no fundo é fazerem por vocês, claro, mas que vai sempre haver alguma conexão, mais cedo ou mais tarde, and that's the goal at the end of the day. E mais uma vez, eu sei que já vai ser muito confuso, é algo que eu vou procurar confuso a forma como vai ser o estruturamento e tudo mais. Mas é algo que com o tempo eu vou trabalhando, querendo também organizar tudo, etc. Mas peço desde já desculpa por não ser o melhor de sempre, e não sei, só espero tipo, que isto tenha ficado algo conciso e que não seja demasiado confuso, como muitas vezes o é. Portanto, digam-me o vosso feedback, digam-me o que é que acharam. Muito obrigado mais uma vez. Acho que é tipo, só estando à minha volta e pessoalmente é que
percebem o quão importante é ter este espaço e isto é para mim, como um todo, a questão do cinema. Portanto, fico muito feliz mesmo e vemos no próximo ato. Até à próxima.